Boa, deixa eu ver. Começou. Obrigada pelo meu outro dispositivo ter feito um barulhão aqui. Boa tarde, gente. Hoje eu vou falar um pouquinho, a gente vai continuar nessa história da química orgânica, né? A gente já tinha visto algumas coisinhas, né? Só para a gente relembrar um pouquinho da aula passada, vocês lembram que a gente viu lá o nosso cérebro, né? E as diferentes reações químicas, eu acho que vocês tiveram aula com a Márcia, mas enfim, a minha aula foi no mesmo jeito, de que o nosso cérebro está repleto de reações químicas que comandam, enfim, os nossos sentimentos, como nós estamos, né? Quando a gente fala que estamos em quando pessoas estão em processos depressivos ou de ansiedade, a gente viu que é por conta de desequilíbrios de reações químicas dentro do nosso cérebro, ou quando estamos apaixonados, né? Que a gente se sente aqueles sentimentos são responsáveis por reações químicas, né? A gente viu que essas coisas, elas comandam o nosso corpo, né? Hoje, a gente vai continuar nessa história da química orgânica, né? Mas a gente vai pensar nela como coisas que regulam a nossa vida, né? Então, a gente vai ver vários aspectos, várias funções hoje de que estão presentes em várias coisas do nosso cotidiano. Eu já vou falar também que a gente vai ter algumas coisas, assim, vou mostrar algumas funções para vocês e vai ter uma parte de nomenclatura dessas funções. Eu vou deixar para vocês darem uma olhadinha, vou comentar, vou fazer algumas nomenclaturas para vocês, mas como são muitas, não se atentem só a isso, né? Depois vocês dão uma olhadinha e tal, mas o mais importante é que vocês entendam as funções, aprendam a identificar, né? As questões de identificações de funções são muito presentes no Enem e nos vestibulares, e por isso, enfim, é importante que vocês deem uma olhadinha, que reconheçam essas funções, tá bom? Eu vou apresentar aqui a minha tela para a gente poder começar. Eu estou aqui com o chat aberto, deixa eu abrir ele aqui. Então, se vocês quiserem ligar o microfone para fazer pergunta ou mandar no chat, está tudo bem, beleza? Deixa eu compartilhar aqui. Já lancei um Homem-Aranha aqui hoje, né? Vocês já vão entender por quê. Deixa eu abrir aqui o chat. Boa. Se vocês lembrarem lá da história do Homem-Aranha, né? Como era a história do Homem-Aranha? Ele era picado, né, por uma aranha radioativa, uma aranha geneticamente modificada, né? E a partir disso, ele adiantou algumas capacidades, né? Então, ele tinha força, agilidade, velocidade, né? Várias características que são inertes aos humanos. Então, não é comum eu, por exemplo, ter uma força absurda ou conseguir soltar teias de aranha como o Homem-Aranha, né? Eu não tenho esses superpoderes ainda. Ainda porque eu vou ser picada por uma aranha radioativa e vou ter esses poderes, né? Mas o Homem-Aranha, ele tem essa capacidade. E uma das coisas que me chama a atenção, né, é que ele tem as suas teias. E essas teias, elas têm um material engraçado, né? Porque ele solta essas teias, elas entram em contato com o ar e elas se solidificam, né? Então vira uma estrutura muito complexa, uma estrutura organizada. E eu estava procurando, né? E essas teias, elas são um gel de proteínas, né, que fazem elas ter as estruturas. Então a Isa está aqui, mas se vocês lembrarem lá das aulas de biologia, né, da escola ou enfim de outros lugares, vocês vão ver que as proteínas elas têm várias funções, né, desde funções estruturais, funções energéticas, enzimáticas, né? E aqui eu tenho uma estrutura de proteínas. E as nossas aulas de química orgânica, elas vão estar relacionadas, né, nossas próximas aulas, a coincidentemente as funções que estão presentes nessas proteínas em diversos outros aspectos que a gente tem nas nossas biomoléculas, no nosso corpo, enfim. A gente vai focar nesses tipos de funções, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um radical, e a gente já viu quais são esses radicais, né? Então, numa cadeia carbônica, a gente conseguia ver o radical metil, o radical etil, o radical, enfim, propil e esses outros, né? E a gente tinha essa estrutura na cadeia. Hoje, a gente vai ver radicais que têm essa cara aqui, que são radicais oxigenados, funções oxigenadas, que são características de uma proteína, por exemplo. Aqui eu tenho um ácido carboxílico,
mas a gente vai ver que existem diversas outras funções orgânicas oxigenadas. Aqui também, nessa estrutura de proteína, nós temos um grupo amino. Então, nas próximas aulas, a gente vai ver, na verdade, na próxima aula, a gente também vai ver essas funções nitrogenadas. Mas hoje a gente vai se atentar a essas funções aqui que tem os oxigênios, tudo bem? E o que são essas funções oxigenadas, né? As funções oxigenadas são aquela. Então, a gente viu lá na primeira aula que hidrocarbonetos são estruturas que têm carbono e hidrogênio, né? E o que acontece quando eu adiciono um oxigênio nessas estruturas? Viram as funções oxigenadas. Então, aqui, por exemplo, deixa eu abrir aqui meu, né, para a gente dar uma olhada, para eu riscar. Aqui, por exemplo, eu tenho um oxigênio, né, ligado a um hidrogênio aqui no meio da cadeia. Isso aqui eu chamo de função oxigenada, porque nós temos um oxigênio presente na cadeia carbônica. Aqui eu tenho uma função com oxigênio, a gente já vai aprender a identificar essas funções, porque elas são diferentes. Mas aqui eu tenho um oxigênio no meio aqui da minha cadeia carbônica, então é uma função oxigenada. Aqui mesmo nessa estrutura mais complexa, maior, eu vou ter vários oxigênios presentes de diversas formas na cadeia, né? Então aqui eu tenho diferentes funções que contêm o oxigênio, tudo bem? A primeira função que a gente vai ver hoje, né, é uma função que está presente desde as bebidas alcoólicas até os perfumes, até os combustíveis, né? E ela é muito frequente em diversos aspectos da nossa vida, que é a função álcool. A função álcool, ela é uma função que elas têm um grupo chamado hidroxila, que é um grupo OH. Então, toda vez que a gente tiver um grupo OH, né, um grupo assim, ó, a gente vai chamar de função álcool. Talvez essa caneta esteja muito escura, né? Muito clara, na verdade. Deixa eu trocar a cor. Né? A gente vai ter uma função álcool. Então, por exemplo, existe um álcool muito famoso dos combustíveis que ele é chamado de etanol. E aí eu queria lembrar vocês lá da aula de hidrocarbonetos, né? Que como a gente fazia a nomenclatura dos hidrocarbonetos? A gente falava o número de carbonos, né? Mais o tipo de ligação, que era em, in, outro, né? Ou era tipo de em, para quando tinha duas ligações duplas, mais a terminação o. Isso no caso dos hidrocarbonetos, né? Se eu falei para vocês que o nome desse álcool é etanol, qual vocês acham que é a terminação de um álcool? Qual a terminação que vocês acham que a gente usa para nomear álcools? Falem aqui para mim no chat. Exato, usa a terminação ol. Então, quando você for pensar lá no Enem, putz, esqueci de como fazer a nomenclatura de um álcool. Lembra que o etanol, por exemplo, é um álcool muito famoso e a terminação dele é ol. Então, fica etanol. Trouxe aqui um slide, né? Não sei porque essa foto está meio sem qualidade, né? Mas, enfim. E a gente faz a nomenclatura como se fosse um hidrocarbonetos. Então, a gente aponta o número de carbonos, o tipo de ligação e a terminação ol, que é característica de um álcool, beleza? Aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente fazer junto, beleza? Vocês vão ver que para a gente fazer a nomenclatura da maioria das funções orgânicas, é muito parecido como a gente fez a nomenclatura dos hidrocarbonetos. E como é que a gente faz essa nomenclatura? Primeiro, seleciona a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que vai ter o maior número de carbonos. Então, vai ser essa aqui, ó. Nesse caso, né? E aqui eu tenho alguns caminhos, né? Então, eu posso fazer isso daqui, aí eu teria 4 carbonos. Eu posso fazer isso aqui, aí eu teria 3 carbonos. Posso fazer esse caminho aqui, aí eu teria 5 carbonos, né? Esse caminho aqui, 5 carbonos, esse caminho aqui, 5 carbonos. Então, vou escolher esse daqui que tem maior número de carbonos, que é esse aqui, ó. E aí, a partir disso, a gente numera. Vocês lembram dessa parte? A gente numera a função.
Aqui nesse caso, a gente numera a partir do grupo que está mais perto desse álcool, né? Então, a gente sempre numera quem está mais perto da dupla ou mais perto da função, né? Que no caso é a função álcool. Se eu começar numerando daqui, né? Vai ficar 1, 2, 3, o álcool vai ficar na posição 3. Se eu começar numerando daqui 1, 2, 3, o álcool vai ficar na posição 3, né? Então, tanto faz de onde eu começo a numerar. Então, vou começar por aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui nessa cadeia, né, tanto faz também, porque se eu numerar aqui 1, 2, 3, o álcool vai ficar na posição 2. Se eu numerar daqui para cá, o álcool também vai ficar na posição 2. Então, vou numerar aqui 1, 2, 3. E agora é só a gente fazer a nomenclatura desses compostos. Então, primeira coisa, identificar onde está o álcool. O álcool, ele está na função 2, ele está no número 2, né? Então, vai ficar 2, número de carbonos 1, 2, 3, prefixo prop, tipo de ligação, só ligação simples, então propan, e como a terminação de um álcool é ol, 2-propanol. É muito comum também vocês verem desse jeito aqui, ó, prop, 2-ol. Porque é identificar que na posição 2 está o grupo álcool. Mas os dois jeitos estão corretos, tá? Não tem problema qual vocês vão usar. Mas pode aparecer das duas formas no vestibular. Aqui a gente tem radicais metis, né? Então, além da função álcool, a gente tem outros radicais. Então, aqui eu tenho o radical. Vocês lembram qual é o nome desse radical? Esse daqui e esse daqui? Alguém lembra? Se não lembrar, não tem problema. Pode falar, não lembro, pelo amor de Deus. Não, só vamos, beleza. Esse aqui, ele é o radical que ele só tem um carbono. E aí vocês lembram que o prefixo para um carbono é met, né? Quando é um radical, a gente termina com il, então metil. Então esse aqui é o radical metil, beleza? Lembrem desse aqui que ele é muito importante. Então lembrem desse nomezinho, beleza? Radical metil. Então, vamos lá. Acabei de fazer um risco aqui, mas tudo bem. Então, a gente tem que identificar primeiro os radicais, né? Então, o radical está na posição 2 e na posição 4. Então, fica 2, 4. Como nós temos dois radicais metil, fica 2, 4 dimetil, né? Nós temos 5 carbonos na cadeia principal. Então, lembra que 5, igual ao Brasil, é pente, de penta, né? Penta, tipo de ligação an e terminação ol, que eu esqueci de identificar o número o 3-pentanol, né? Porque o álcool está na posição 3. Então fica 2,4 de metilpentanol ou 2,4 de metil 3-pente an 3-ol. Também é comum aparecer assim, tá bom? Beleza, essa parte de nomenclatura dos álcools é a mesma coisa, só a única coisa que a gente mudou aqui é esse finalzinho ol, beleza? Tudo bem? Esse dia é de 2, porque você tem 2 radical metil, um aqui e um aqui. Fechou? Boa, gente. Se fosse 3, trimetil. Beleza? Tipo, se aparece só um, você deixa metil. Se tem 2, dimetil. Se 3, trimetil. E assim por diante, tudo bem? Normalmente mais de 3 não é comum aparecer. Beleza, eu vou para a próxima função. Não sei vocês, eu particularmente não gosto muito de hospital, né? Mas hospital para mim tem um cheiro característico que é cheiro de éter, né? E éter também é uma função orgânica. A função orgânica é que tem um oxigênio no meio da cadeia. Então,
a gente tem essa função, né, que chama de heteroátomo, porque ela atrapalha a cadeia. Aqui eu tenho alguns exemplos de éter, por exemplo, é como se tivesse, sei lá, a família aqui tradicional brasileira, o éter fosse amante, aí vai lá e falam que o éter que separa a família. Então ele está sempre separando a família carbônica, ele aparece aqui no meio e te separa a família, né? Então fica um para um lado, outro para o outro. Aqui a gente tem as nomenclaturas do Zé. Boa. Aqui a gente tem as nomenclaturas de como fazer o nome para um éter, né? É um pouquinho mais complicado, mas eu vou fazer passo a passo com vocês. Então, a primeira coisa, a gente fala que tem antes do éter, né? Que é isso daqui, que é esse oxigênio entre cadeias, né? Então, circulei aqui em vermelho. E o que tem depois do éter, que é isso daqui, ó. Isso aqui e isso aqui. A partir disso, a gente consegue construir o nome dessas funções, né? O nome desses compostos. Então, a gente vai colocar o grupo menor. O grupo menor é esse daqui, né? Que é o met, porque só tem um carbono, né? Coloca o prefixo oxi, então fica metóxi, e coloco o nome do hidrocarboneto do radical maior. Então, aqui eu tenho 2 carbonos, né? Então, metóxietano, porque tem 2 carbonos. Beleza? Tudo bem? Aqui, ó, eu tenho 2... Desculpa. Pô, Letícia, tem alguma parte que não deu para entender? Eu sei que é muito... Vamos lá, gente, eu vou explicar de novo. Para fazer a nomenclatura de um éter, a gente vai seguir esse tutorial, tudo bem? E para isso a gente vai separar o éter, ele tá aqui, ó, certo? Oxigênio entre cadeias. Então a gente vai separar o que tá antes do éter e o que tá depois do éter, né? Então aqui eu tenho essa parte que tá antes do éter e essa parte que tá depois do éter, beleza? Para a gente fazer a nomenclatura, primeiro a gente vai ver qual é o menor grupo. Quem é menor? Esse daqui, esse primeiro ou esse segundo? Qual vocês acham que é menor? O primeiro, ele é o menor, certo? Fechou. Quando só tem um carbono, a gente chama o prefixo met. Lembra? Met, et, próprio, but. Até o 4, né, que eu tô falando. Quando é um éter, a gente coloca o grupo menor mais o nome oxi. Então fica metóxi. Tudo bem? E depois o nome do hidrocarboneto de radical maior. Então, se a gente já fez desse, agora a gente olha esse, que é o radical maior. E fica 2 carbonos. Então, 2 carbonos, et, ligação simples an e terminação o, porque é um hidrocarboneto essa segunda parte, certo? Então, metóxi etano. Boa, vou fazer esse aqui também, ó. Vamos lá. A menor cadeia é essa daqui, né? Então, tem 2 carbonos. Prefixo et. Para um éter, a gente coloca o nomezinho oxi, né? Então, fica etoxi. E o nome do hidrocarboneto maior. Aqui é um hidrocarboneto de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, fica etoxi pentano. Tudo bem? Ficou claro agora? Deu certo, Carlos? Tudo certo? Senão a gente faz mais uns exemplos. A Gemile se perdeu. Vamos lá. Vamos fazer mais um exemplo. Vou desenhar aqui um éter CH3O, CH2, CH2, CH3. Isso aqui é um... E acabei de sair da lousa, né? Deixa eu desenhar em outro lugar para a gente fazer mais um exemplo. Gemile, você lembra daqueles... Ah, no último que você se perdeu? Boa, vamos olhar de novo. Primeiro passo para poder fazer a nomenclatura de um éter. A gente vai separar o que tem antes do éter e o que tem depois do éter. Então, antes do éter, a gente tem esse grupo aqui, certo?
E depois do éter, a gente tem esse grupo aqui. Fiz essa divisão. Vou olhar aqui. Quem é o grupo maior? É esse daqui, certo? E quem é o grupo menor? Esse daqui. A gente sempre começa, na nomenclatura de um éter, pelo menor grupo, né? Desses dois que a gente separou. O menor grupo é esse daqui. Se ele tem 2 átomos de carbono, eu vou usar o prefixo et. Lembra lá, met, vou colocar aqui, um carbono. Met, 2 carbonos. Et, 3 carbonos. Prop, 4 carbonos. But, e assim por diante, certo? Então, se eu tenho 2 carbonos aqui, eu uso et. Quando é um éter, eu sempre vou colocar oxi. Então, fica etoxi. Boa, já fiz a nomenclatura do que está antes do éter. Agora, eu vou acrescentar do que tem depois do éter, né? E tem esse grupo grandão aqui de 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. E 5, não coloquei aqui, né? Mas é o prefixo pente. Então, eu pego esse prefixo, pente, né? Isso daqui é um hidrocarboneto, né? Essa parte aqui depois do éter. Então fica pentano, porque é só ligação simples e a terminação O dos hidrocarbonetos. Tudo bem? Ficou claro agora? Boa. Qualquer coisa vocês me avisam que a gente volta, beleza? Carlos, tá tudo certo também? Boa. Qualquer coisa a gente volta, vocês me avisam, beleza? Outra função que a gente tem é a função aldeído, né? E o aldeído, por exemplo, tá na canela, né? Então, na canela, a gente tem um cheiro bem característico, né? De um aldeído, que se chama, nessa estrutura, né? Um cinamaldeído, o próprio nome diz que está presente na canela. Por isso, ela tem aquele cheirinho característico, algumas propriedades medicinais. A função aldeído, ela tem essa cara aqui, ó. Ela é um carbono ligado a uma dupla com oxigênio e um H. Ela é assim, ó. Então, carbono fazendo uma dupla com oxigênio e um hidrogênio aqui, né? E isso é uma das outras funções orgânicas que nós temos. Para fazer a nomenclatura aqui dessa função, né? A gente vai falar a quantidade de carbonos, o tipo de ligação e o sufixo -al. É a mesma coisa, muito parecido com álcool, né? A nomenclatura. Você vai indicar da mesma forma o número de carbonos, né? O tipo de ligação, que é a ligação simples nesse caso, então -an, e o prefixo, o final, -al. Então, álcool, por exemplo, era a terminação -ol. O éter era etoxi e o hidrocarboneto. E a função aldeído vai ser característica por você colocar no final -al. Os aldeídos, eles sempre, vão estar nas extremidades da cadeia. Então, você nunca vai ter um aldeído, sei lá, amante igual éter, aparecendo no meio da cadeia. Ele sempre vai estar nas pontas, ou seja, nas extremidades. Então, aqui você pode ver que no propanal, ele vai estar nas pontas, né? Aqui o etanal, ele sempre vai estar na ponta. O metanal sempre vai estar na ponta, tudo bem? Aqui é a mesma coisa para a gente fazer a nomenclatura. Aqui tem um átomo de carbono, por exemplo, met. Tipo de ligação, só tem ligação simples entre carbonos, né? Lembra que essa aqui entre oxigênio não conta. Então, metan. E o final para um aldeído, al. Então, metanal. Aqui eu tenho 2 átomos de carbono, né? Então, fica et. Né? Eu fiz aqui uma listinha para vocês. Aqui, ó. 2 carbonos, et. Então, fica et. Tipo de ligação, ligação simples. Então, etan. E a terminação para um aldeído, etanal. Tudo bem? Aqui eu tenho 3 átomos de carbono. Então, fica 1, 2, 3. Prop, an, al. E aí vocês podem se perguntar, nossa, mas aí eu não tenho que numerar? Pelo o aldeído sempre estar nas extremidades, que eu falei para vocês, vocês concordam comigo que ele sempre vai estar na posição 1? Tipo, se ele tá, você sempre vai começar a contar mais perto da função, certo? Então,
Se eu for sempre contar mais perto da função, o aldeído sempre está na extremidade, ele sempre vai ocupar a posição 1, beleza? Então, não precisa indicar que é a posição 1, tudo bem? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Vocês estão comigo? Boa. Qualquer coisa vocês avisam, beleza? Aí aqui a gente tem a seta, a setinha, e agora vamos falar da acetona. Desculpa, não falei que eu não ia fazer essa piada, mas eu não aguentei, gente. Desculpa, vocês me conhecem há algum tempo. E a gente vai falar da função cetona agora. Desculpa. Gente, eu tento me controlar, mas não dá. Aí eu. Volta, Savão, para minha aula, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos para a função cetona, foco na aula. O Cauã com certeza não está na aula porque ele está morrendo de rir. Se ele não estiver morrendo de rir, eu não sei. Mas vamos lá. A função cetona, agora eu não vou conseguir falar sem rir, né? Ela sempre vai estar entre os carbonos aqui do meio da cadeia, né? Então, o aldeído sempre aparecia nas pontas, né? A função cetona, ela vai aparecer no meio da cadeia com uma dupla ligação. Seu irmão está produzindo energia bem, Cauã? Desculpa, Cauã, me perdoa. Mas vamos lá. Ela sempre vai aparecer. Ela sempre vai aparecer aqui no meio da cadeia. Então, por exemplo, aqui quando eu tenho uma dupla ligação, né? Então, o carbono com uma ligação O, né? Cuidado que ela é muito parecida com o aldeído, mas lembra que o aldeído está nas extremidades. Eu vou ter essa função cetona. A cetona ela vai ser muito conhecida quando a gente tem quando a gente vai limpar a unha, sabe? Com acetona. Aí daí que vem o nome, porque aquele é um composto que a gente usa da função cetona para poder, enfim, poder coisar a unha, ela tem propriedades para remover os esmaltes, né? Aqui é muito parecido, só que a terminação de uma cetona se chama ona. Então, quando a gente tem uma cetona com 3 carbonos, vou chamar de prop, ona. Então, fica propanona. Se for, sei lá, se o tiver na posição 2, então fica 2 propanona. Aí eu tô. Não botei aqui o exemplo. Mas de qualquer forma, se eu tenho uma cetona com com, sei lá, quatro carbonos, então a gente vai ter a butanona. E assim por diante. É a mesma coisa da nomenclatura dos outros. A única diferença é que a gente vai ter o final ona. Então, isso que vai caracterizar que é uma função cetona. Então, lembra, a gente viu a função álcool, né? Terminação ol. A gente viu o éter, que tinha a terminação do hidrocarboneto, né? Mas a gente acrescentava aquele oxi, então fica, sei lá, metoxi. A gente viu a função aldeído, que terminava com al, e agora a gente viu a função cetona, que termina com ona. Então, toda vez que aparecer ona no final, caracteriza uma cetona. No caso da acetona, esse é um nome comercial, né? Acetona. Tipo, então, nesse caso, normalmente o A que a gente usa é de negação, sei lá, normal e essas coisas. Mas nesse caso, não. Nesse caso é só porque é um nome comercial mesmo, acetona. Outra coisa, por exemplo, quando você tem um éter, né? Então você fala de acetato. Não quer dizer que não tem o éter. Exato, removedor de esmalte. Pode ser por isso também, mas é o nome comercial. Então, esse A não é de negação, tipo como a gente vê no português ou em outros exemplos. Tudo bem? Outra função que a gente tem é a função ácido carboxílico. Vocês já foram picados por formiga? Né? Como é que fica? Quando vocês são picados por formiga, o que acontece com vocês? Vocês já foram? O que aconteceu? Fica vermelho, né? Fica vermelho, começa a coçar, começa a arder. Isso acontece porque as formigas, elas têm um tal de ácido que por coincidência se chama ácido fórmico, né? Fórmico de formiga.
E o ácido fórmico, por exemplo, é um ácido carboxílico. Tem a função ácido carboxílico na sua estrutura. Então, por isso, quando a gente recebe uma picada, né, fica vermelho, fica coçando, enfim, fica ardendo, porque a formiga ela deposita, né, um ácido e a gente sente as consequências desse ácido reagindo na nossa pele, né? É uma coisa bem sutil, mas a gente consegue ver por conta desse ácido como mecanismo de defesa, né? Outra função, outro lugar que esses ácidos carboxílicos são presentes é no vinagre, por exemplo. Então, não sei, aqui a gente não é Jesus Cristo, né, que transforma água em vinho. Mas vocês sabiam que dá para transformar vinho em vinagre? Porque se a gente for ver o nome vinagre, né, vai vir lá do latim, né, que é vinho e acre. Vinium significa vinho e acre significa azedo. Então seria um vinho azedo. Se você deixar o teu vinho exposto ao ar por muito tempo, ele vai virar vinagre. Por quê? Porque lá no vinho você tem a função álcool, né? Só que quando você expõe a luz, você expõe, enfim, deixa ele aberto ao ambiente, reagindo com oxigênio, ele é oxidado a um aldeído e depois que ele vira um aldeído, ele é oxidado de novo a um ácido carboxílico. Então, o teu vinagre que você tem aí em casa, ele é cheio de ácido acético. Não, não ia falar dos dinossauros do Acre, dessa vez não. Talvez na próxima aula. Exato, tem o vinagre de vinho também. Mas vocês podem ver que se vocês deixarem um vinho exposto ao ar, aberto, assim, sem a rolha é uma proteção para não ter um contato com o ar, né? Vocês vão ver que depois, quando vocês forem cheirar, vocês vão ver aquele cheiro característico de vinagre. Por quê? Quando você deixa o seu álcool, né? Aquele álcool do vinho exposto ao ar, ele sofre processos oxidativos e vira um ácido carboxílico. E o ácido carboxílico, ele tem justamente essa forma aqui, ó. Ele tem um C dupla O, OH, né? Então, a gente tem essa cara aqui do ácido carboxílico, mais ou menos. Espera aí que minha caneta travou. Né? Então, C dupla O, OH. Tudo bem? Aqui, para a gente fazer a nomenclatura do ácido carboxílico, a gente usa sempre... Isa, só minha... Qual é o horário? É 1h40, né? Que eu tenho? É até 1h40, eu acho. Se eu não estou maluca pelo horário. O horário que eu montei, no caso. Boa. Para a gente fazer a nomenclatura, eu tenho o ácido, né? Então, a gente sempre vai colocar o ácido na frente. O número de carbonos, então, se for um ácido, sei lá, com 2 carbonos, vai ser o ácido et, tipo de ligação an, e terminação de ácido carboxílico oico. Então, fica o ácido etanoico. Ah, Pro, se tiver 4 carbonos, o ácido butanoico. Ah, se tiver 5 carbonos, o ácido pentanoico. E assim por diante. É a mesma coisa, só que a gente só troca a terminação. Tudo bem? Tudo bem até aqui, gente? Boa. Aqui eu tenho uma outra função que chama tá acabando, gente. Eu acho que é só mais essa e outra que é a final. Aqui a gente tem a função Esther. Eu queria muito uma Esther aqui na sala para poder fazer piada, mas eu não farei, né? Porque não temos uma Esther aqui. Mas a função Esther, ela sempre vai ter um carbono com dupla com oxigênio e aqui um outro oxigênio. Então, ela tem essa cara aqui, ó. Então, toda vez que o carbono estiver ligado a um oxigênio e depois a outro oxigênio, fazendo a dupla com um e outra simples com outro, ele vai ser uma função éster. E essa função aqui é a responsável pelos aromas que nós temos. Então, sabe quando você faz um pãozinho, um donut, quando você tem aqueles aromas, né, dos doces? Isso é consequência da função éster, né? Então, ela faz os compostos, né, as comidas, os alimentos, terem esse cheiro, terem esse aroma. Aqui eu trouxe vários exemplos dessa função éster. Então, aqui, por exemplo, a essência de morango ela é responsável pelo butanoato de etila, né? O etanoato de butila já faz a essência de framboesa.
Já na essência de kiwi, a gente encontra o benzoato de metila. Então, todos esses ésteres são responsáveis por fornecer os aromas que nós temos nos alimentos. Enfim, quando a gente sente o cheiro característico, quando a gente sente o gosto característico, são esses ésteres presentes nas estruturas dessas substâncias, ou enfim, desses alimentos. Tudo bem? Para poder fazer a nomenclatura do éster é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque você vai ter que lembrar o nome dos radicais, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? Aqui a gente faz assim. Aqui eu tenho só um éster, né? Então, vou circular o que tem a função éster aqui e vou circular o que está fora do éster, que é isso daqui. A mesma coisa eu vou fazer para esse aqui de baixo. Então, aqui eu vou ter a função éster, né? Vou circular o que está antes do éster e vou circular o que está depois do éster. Que é isso aqui. E agora a gente pode fazer as nomenclaturas. Aqui, por exemplo, eu só tenho um carbono, né? Então, um carbono, prefixo met. Met. Quando a gente tem só ligação simples, né? Nesse caso, a gente só tem ligação simples, fica an. Quando é um éster, eu uso o ato. Então, metanoato de e o nome do radical. Aqui o nome desse radical é metil, como eu falei para vocês, né? Então, metil e a terminação a. Então, metanoato de metila. Tudo bem? Aqui nesse segundo, a gente olha o que tem aqui no éster, né? Então, aqui o éster. Até esses oxigênios, quantos carbonos a gente tem? 1, 2, 3. Então, se eu tenho 3 carbonos, eu tenho o prop, tipo de ligação an e terminação oato. Propanoato de nome do radical. O radical que tem 2 carbonos tem um prefixo et. Isso aqui, essa estrutura está errada, porque aqui é CH3. Propanoato, e aqui eu tenho 2 carbonos, né? Então, etil e terminação A. Então, propanoato de etila. Essa aqui é um pouquinho mais complicado, isso daqui ficou claro para vocês? Eu acho essa nomenclatura aqui a mais complicadinha de fazer, a de éster. É enorme, né? Eu também acho. Exato, é porque assim, tem muitas funções orgânicas, né? E aí, para a gente diferenciar, isso daqui tem uma associação dos compostos orgânicos, chama IUPAC. E a IUPAC coloca várias regras para você poder fazer a nomenclatura de todos esses compostos orgânicos, né? E aí eles cismam assim que a gente tem que aprender todas essas regrinhas para a gente conseguir nomear esses compostos, né? Isso aqui, tipo, de fazer nomenclatura, ela não cai no Enem. Mas o que acontece? Quando você vai fazer um exercício de química orgânica, é muito comum que ele coloque lá a estrutura, né? Você chegue lá em uma estrutura para dar resposta, e aí quando você vai ver as alternativas, não tem lá a estrutura propriamente dita, tem o nome dela, né? Então você tem que saber nomear essas estruturas, né? Por isso são várias. Não tinha um jardim para campinar, certamente. Boa, aqui a gente chegou na nossa última função, que é a função fenol. Ela está em explosivos, né? A gente vai ver na próxima aula os nitrogenados, e aí a gente vai ver que, sabe aquele TNT que aparece nos desenhos, ou enfim, nas coisas? Ele é o trinitrobenzeno. E vocês vão ver que quando tem anel benzênico envolvido, normalmente estão associado a explosivos. Então, os fenóis, eles são muito comuns quando a gente tem questões de armamento, de explosivos, né? E o fenol, ele tem essa cara aqui, ó. Ele é um anel benzênico. Lembra que o anel benzênico é o quê? É um ciclo hexano, né? Então, um cara assim, com duplas alternadas. Então, vocês podem desenhar assim, ou vocês podem desenhar assim com a bolinha, não tem problema. Ou assim, ó. E o meu ciclo hexano tá horrível, desculpa por isso, vou melhorar.
Mas aqui a gente sempre tem um anel benzênico ligado a uma hidroxila. Então, OH, OH. Isso daqui é um grupo fenol. Parece um foguetinho. É bonitinho, né? Aqui no meu caso é um foguetinho meio de Chernobyl, né? Porque o desenho tá muito ruim. Mas tudo bem. Quando a gente vai fazer a nomenclatura, né? Tem diferentes formas de você fazer a nomenclatura desse. A minha favorita é essa daqui porque eu acho mais fácil, né? Então, aqui nesse caso, a gente sempre começa a posição 1, onde está a hidroxila, que aqui é nesse caso, ó. Aqui é a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó, a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui é só você indicar onde está o radical. Então, aqui eu tenho o radical metil, então vai ficar, o radical metil está na posição 2, né? 2 metil e fala que é um fenol, 2 metilfenol, acabou. Se fosse um etil, 2 etilfenol. Ah, se fosse um propil, 2 propilfenol, e assim por diante. Aqui é a mesma coisa, o metil está na posição 3, então fica 3 metil, né? E o fenol. Essa aqui é para mim a mais simples, mais bobinha de fazer. Eu gosto, né, particularmente dessa. Essa aqui é a mais complicadinha porque você fala 1 hidroxi, 3 metil, benzeno, né? Mas, enfim, qualquer forma que vocês fizerem é a forma correta. Enfim, dá para nomear dessas formas, tudo bem? Essa aqui para mim é a mais fácil. 4-metilfenol, porque o metil está na posição 4. E assim por diante. Fechou? Boa. Então, vou fazer aqui porque o mapa mental, porque a gente citou várias funções, né? Eu sei que é complicado de aprender todas elas. Minha dica é que vocês façam aí junto comigo ou façam depois um resuminho dessas funções orgânicas, o nome, como é a cara delas, mais ou menos, né? Então, aqui a gente sabe que a gente está vendo as funções oxigenadas. Vou retomar todas as funções que a gente viu hoje. Funções oxigenadas. E aí, das funções oxigenadas, vocês podem lembrar, por exemplo, que a primeira que a gente viu foi a função álcool, certo? Então, vocês vão lá e colocam a função álcool. Lembrem que a função álcool é aquela que tem o grupo OH, beleza? Outra função que a gente viu. Aí vocês podem ir lá, vocês podem acrescentar outras coisas no mapa mental de vocês. Vou fazer só um esqueminha aqui. Que a terminação, por exemplo, era ol, né? Para um álcool. Aí depois a gente viu outra função que era a função éter, né? Então, vocês lembram que a éter era aquela que separava a família, que no meio da cadeia aparecia um oxigênio, né? Então, vocês colocam lá que essa é a função éter. Ah, tem a função cetona, né? Que eu fiz aquela piada infame, mas que eu acho maravilhosa, né? Que lembrar que o oxigênio está ligado a um carbono por uma dupla. Então, tem um carbono, quando está no meio da cadeia e tem uma dupla para cima, é uma função cetona, tudo bem? Aí tem aquela lá que é um aldeído. Deixa eu colocar a setinha aqui. Aí tem aquela função aldeído, né? Que é a função que está sempre nas extremidades, né? Então você nunca vai encontrar um aldeído no meio da cadeia. Ele sempre nas extremidades é um C dupla O e um hidrogêniozinho no final. Boa? Outra função que a gente viu, deixa eu ver aqui, função fenol. Então vocês colocam aí, função fenol. Lembra que o fenol, ele é um anel aromático, né? Então, Vitor, calma, calma, vai dar tudo certo. Ó, minha dica para isso é vocês fazerem esse resuminho, ficarem olhando e tentarem fazer exercício de reconhecimento de função. Porque é difícil mesmo, porque são muitas funções. E semana que vem a gente ainda vai ver as oxigenadas, as nitrogenadas, no caso, né? Então tem os hidrocarbonetos. Hoje a gente está vendo as oxigenadas e agora a gente está vendo, semana que vem, né? As nitrogenadas. Então, um fenol é junto um anel benzênico, né? Junto com uma hidroxila. Vamos lá.
Aqui mais a gente viu função éster, né? Então, vamos lá. Função éster é aquela que vai ter uma ligação dupla com oxigênio ligado ao outro hidrogênio, né? Então, você vai ter um negocinho antes e um negocinho depois. Ela tem essa cara aqui. Claro que pode, Savon. Adoro ver mapa mental. Eu gosto muito. Eu particularmente gosto, porque parece que você consegue. Não precisa ser aquelas coisas maravilhosas que a gente vê assim no Instagram, né? Cheio de caneta colorida e essas coisas. Mas ela resume bem as informações que a gente tem, né? Então, nesse caso, que a gente tem muitas funções, quando a gente consegue resumir tudo bonitinho assim, a gente fica mais fácil da gente ficar olhando. Mas se quiser mandar no grupo, eu vou adorar ver. Deixa eu ver se a gente tem outro, né? Eu tô esquecendo de algum? Ah, o ácido carboxílico, que é o último. E aqui o ácido carboxílico, que é aquele que lembra que a gente comentou do vinagre, das formigas, o ácido carboxílico, que ele tem essa cara aqui, C, dupla O, OH. Tudo bem? Acho que era isso, gente, das funções oxigenadas. Eu sei que é muita coisa mesmo. Infelizmente, a gente tem que aprender essas funções, porque é muito comum no Enem. Eu não vou fazer as questões agora, porque o que acontece? Já acabou o meu tempo, eu acho, é 1h40 já, então eu não vou fazer as questões. Mas eu vou deixar elas resolvidas nos slides, mas vocês tentem primeiro fazer sozinhos. Então, aqui tem, por exemplo, um exercício no Enem que pede para você reconhecer essas funções aqui na cadeia, né? E dizer quais são as alternativas corretas. Aqui você tem outro exercício do Enem que vai mostrar duas estruturas e ele quer saber quais são as funções presentes nessas estruturas. Boa? Então, as duas questões são de reconhecimento de funções orgânicas, né? Tentem fazer esse esqueminha de vocês, enfim. Deixa eu fechar aqui. Tentem fazer esse esqueminha de vocês, essas coisas, para vocês conseguirem ver esse resumo de como fazer as nomenclaturas, de como olhar as estruturas, tudo bem? E eu acho que era isso, gente. Acho que Isa pode parar a gravação, se você quiser. Muito obrigada pela